Muito boa noite a todos. Vamos começar aqui essa aula. Resolveram chamar de aula magna, né? Ou magna. No fundo, quando me fizeram o convite, queria agradecer antes de tudo, né? O Luiz Henrique sempre me chama, o Ademir, o Instituto Santo Atanásio pelo convite, né? Mas quando fizeram o convite, o Luiz perguntou assim, qual vai ser o título da palestra? Eu respondi assim, a teoria da propriedade dos termos. Aí quando anunciaram, eu vi que depois anunciaram no Instagram, não colocaram o título. Eu falei, vai assustar, né? O que é a teoria da propriedade dos termos? No fundo, assim, deixa eu explicar o que significa isso. Quando eu fiz mestrado em Ciência da Religião e concluí em 2012, eu acabei estudando muito, assim, alguns filósofos que eu já tinha a impressão de que não eram muito bons, assim, do ponto de vista de uma filosofia bem séria. E aí eu acabei tendo que estudar esses caras, o que foi muito bom, né? Porque assim, o mestrado foi nisso, porque a gente fala assim, poxa vida, eu tenho que entrar no mestrado, mas a universidade não me dá a oportunidade, porque ninguém quer estudar São Tomás, não é assim? Aí tá bom, eu queria entrar naquela época, hoje em dia eu não quero não, mas assim, naquela época eu queria entrar. Falei, bom, vamos ver o que eles têm lá, né? Aí inventei lá um projeto lá para estudar Gianni Vattimo, porque tinha um orientador lá dentro que estudava Gianni Vattimo. Falei, bom, vou fazer por aí, né? E acabou que no final das contas é aquela história, né? Às vezes o pessoal não fala, você recebe um limão, você vai fazer uma limonada, ou você pode ficar com aquela coisa amarga na boca. Não, vou fazer uma limonada, fazer uma coisa boa aí, vou aproveitar que uma coisa, de repente é um tema que eu não conheço, vou conhecer e vai ser mais interessante. Acabou que o título da dissertação foi O Retorno da Religião em Gianni Vattimo, né? O tema do que eu vou falar aqui não é o retorno da religião em Gianni Vattimo, obviamente, mas eu vou tentar falar sobre o que seria essa teoria da propriedade dos termos, do grande filósofo Rodolfo Braga, esse que vos fala. Tô brincando. Mas é uma expressão que eu inventei, no fundo, não porque eu seja um grande filósofo, não é isso, mas eu já vinha meditando sobre esse assunto um tempo e um belo dia eu passei a noite inteira com essa que eu estou chamando de teoria inteira vindo na minha cabeça. Eu não consegui dormir aquele dia porque veio isso direto, assim. Veio, assim, a noite inteira. Então é isso, então é aquilo outro. Veio um flash da história da filosofia inteiro na minha cabeça para culminar nisso que eu resolvi chamar de a teoria da propriedade dos termos. Mas o que seria isso? Claro que eu vou apresentar aqui em linhas bem gerais, tá? O que é isso e qual o impacto disso direto no nosso dia a dia. Porque não adianta nada falar assim, um negócio super teórico aqui, mas não impacta nada, vira aquela coisa, um castelo de cartas no ar que não faz sentido nenhum. Vira aquela coisa de, eu tenho um sistema lógico aqui muito maravilhoso, esse outro tem um sistema lógico muito maravilhoso, mas nenhum deles diz respeito ao que a realidade é, ou seja, eles não dialogam, eles são maravilhosos aqui dentro deles mesmos, mas eles não dizem nada a respeito da realidade. E é justamente o contrário do que eu quero apresentar aqui para todo mundo. Então, por onde a gente começa? Quando eu falo de teoria da propriedade dos termos, o que significa isso? Essa teoria, entre aspas, não é bem uma teoria, né? No fundo, é uma compreensão de como nós podemos falar acerca da realidade. Por exemplo, a lógica clássica em geral, ela costuma dividir os termos, as palavras, né? Os termos. Estou reduzindo muito aqui algumas questões mais técnicas, mas vamos lá. Os termos, as palavras, como é que eles são subdivididos normalmente segundo a lógica mais clássica? Assim? Eles são divididos mais ou menos em três categorias, vamos dizer assim. Nós temos os termos unívocos, os termos equívocos e os termos análogos. Tá? O que seria cada um desses termos? Unívocos, equívocos e análogos. Unívoco, né? Ou seja, uni de um, não é mesmo? Voco de votis, né? Ou seja, uma voz, uma palavra, ou seja, aquele termo ele significa uma única realidade. Vou dar um exemplo que não é muito bom não, mas só para a gente entender, tá? Quando você fala assim, porta. Porta indica uma única realidade. Tudo bem, pessoal, sei que pode indicar mais, mas eu estou
Isso aqui é só para a gente entender no primeiro momento. Então, existem os termos unívocos, existem os termos equívocos. O que seriam os termos equívocos? São aqueles termos que são termos que têm significados opostos e que não se tocam. Por exemplo, quando eu digo, por exemplo, manga. Manga é um termo equívoco. Por que é um termo equívoco? Porque ela pode significar uma realidade que é a manga da camisa, mas pode também indicar a manga fruta. Então é um termo, ou seja, manga, mas é um termo que tem uma equivocidade. Ela tem né, esse ela é uma palavra que indica coisas que são distintas nesse caso aí. E nós temos os termos análogos. O que seria um termo análogo? Esse é o quente aqui da questão. Os termos análogos, eles são termos que podem significar várias realidades ao mesmo tempo, mas que faz com que essas realidades tenham uma propriedade, vamos dizer assim, algo que comum. Né? Aná é por cima, né? Esse prefixozinho aná, ele significa por cima. E logo, né? Análogo é logos, ou seja, existe algo, logos é razão, né, em grego, então existe algo que liga por cima essas duas coisas ali. Por exemplo, quando eu uso o termo bom. O termo bom, ele tem algo que liga por cima todas as coisas que existem na realidade. Como eu posso falar, por exemplo, que essa mesa aqui ela é boa. Eu posso falar, por exemplo, que a porta é boa, porque ela fecha para não entrar, sei lá, um vento, uma geleira, sei lá, qualquer coisa. A mesa ela é boa porque ela serve de apoio. Então, o termo bom ele é análogo por quê? Porque ele se aplica a várias realidades, tá? Mas existe algo que liga essas realidades como que por cima. Tá claro até agora? Então, veja bem, existem essa divisão desses três aspectos. Então, na realidade, os termos podem ser, então, repetindo, unívocos, equívocos e análogos. Essas três realidades. Agora, vamos analisar aqui o seguinte. Qual é um dos grandes problemas que está lá desde o Platão, no Timeu, por exemplo, né? Ou no Platão mesmo, na obra dele como um todo? A pergunta é, o que são as coisas que estão aí? Né? A famosa expressão grega, né? To de ti, ou seja, o que é? Significa to de ti. O que é? O que é isso que está aqui na minha frente? Uma cadeira. Né? Quando eu pergunto o que é, eu estou querendo saber a essência de algo. Então, por exemplo, né, lá em termos metafísicos mesmo, quando nós falamos em metafísica, né, você tem o ente, não é assim? O ente. O que é o ente? O ente é o que é. Mas se você para poder entender metafisicamente falando o que é o ente, eu não vou ficar fazendo uma digressão aqui metafísica, porque o objetivo aqui não é só metafísico, mas para a gente entender o que seria o ente de fato. Quando nós falamos assim, qual a origem da palavra ente? Né? A palavra ente vem do particípio presente do verbo esse, em latim. Então, nós temos lá ens, entes. Ens seria o particípio passado. Entes, particípio presente. Nós não temos particípio presente na língua portuguesa. O que seria, então, o particípio presente do verbo ser na língua portuguesa? Seria mais ou menos o seguinte, vamos pensar assim, você tem a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Por exemplo, o verbo cantar. Terceira pessoa do singular é o quê? Cantar, não é assim? Canta. Eu canto, tu cantas, ele canta. Presente do indicativo, terceira pessoa. Eu canto, tu cantas, ele canta. Canta. Verbo falar. Fala, não é? Eu falo, tu falas, ele fala. Se você acrescenta a desinência modo temporal NTE, você responde a seguinte pergunta, olha, aquele que no presente tem o ato de cantar. É a terceira pessoa do singular acrescentada da desinência modo temporal NTE. Aquele que tem o ato de cantar é o cantante. Em espanhol eles mantiveram, não é verdade?
Aquele que tem o ato de falar é o falante. E aquele que tem o ato de ser? Fala, falante. Canta, cantante. É ente. Então, o que é o ente? Aquele que tem o ato de falar é o falante. O falante é aquele que tem o ato de falar. Aquele que tem o ato de cantar é o cantante. E o ente? É aquele que tem o ato de ser. Essa é a definição de ente. Ente é aquilo que é. Ou simplesmente o que é. O pessoal até costuma brincar, né? O que é o que é? Resposta, ente. Não é verdade? Porque ente é o que é. Então vejam, só que o ente, o que nós acabamos de perceber aqui? Que o ente ele tem o quê? Duas partes, concordam? Talvez você não esteja vendo ainda. É aquele que tem o ato de ser, aquele que é, o que é. Acompanhe aqui o raciocínio do que eu quero apresentar para vocês agora. Se nós tivéssemos que pensar, ente é o que é, ok, pessoal? O que é aquele que tem o ato de ser. Estão visualizando as duas partes aqui? O que é aquele que tem o ato de ser. Aquele que é. Olha só. Se nós olharmos para a ordem das criaturas, se eu perguntasse a vocês, o que vem primeiro? O meu conhecimento acerca das coisas ou o próprio ser das coisas, o que as coisas são? Para ajudar a responder isso, é só você pensar o seguinte. O meu pai, Sebastião da Silva Braga, que Deus o tenha no céu. Meu pai, ele só passou a ser porque eu o conheci ou ele já era antes de eu conhecê-lo? Todo mundo sabe que meu pai ele já era antes de eu conhecê-lo. Então, na ordem das criaturas, o ser vem antes do conhecer. Concordam? Quando você quer saber o que uma coisa é, você pergunta, o que é isso? Não é o que? Então, grava isso. O que é a essência das coisas. Ok ou não? O que é a essência. O é o que atualiza essa essência. Calma, não vamos entrar muito em muitos detalhes não, mas então, quando você quer saber o que uma coisa é, você quer conhecer, você pergunta pelo o quê. Então, o que está relacionado ao conhecer, concordam? E o obviamente, está relacionado ao quê? Ao ser. Então, o que é o conhecer e o é o ser. Tudo bem? O que é. Agora, para pensar o seguinte, nas coisas criadas, você tem uma prevalência do ser. Concordam? E não do conhecer. Agora, aplique isso a Deus. Pensa o seguinte, Deus, antes dele ser, ele já se conhecia ou ele já era antes dele se conhecer? Veja que essa pergunta é uma pegadinha. Porque Deus, desde sempre, ele é e desde sempre ele se conhece também. Então, em Deus, o conhecer é idêntico ao ser. Estão acompanhando? O conhecer é idêntico ao ser em Deus. Então, o que de Deus, se ele é igual, o conhecer é igual ao ser, então o conhecer de Deus é igual ao seu ser, como eu falei. Então, o que é igual ao é. O que significa que o que é igual ao é? Que Deus é o ser absolutamente supremo. A essência de Deus, lembra? O que é a essência? Não é isso? O é o ato de ser. A essência de Deus, se ela é igual ao a essência de Deus é o seu ser. Por isso que lá no livro do Êxodo, né? Vai ficar fácil gravar, tem uma expressãozinha mnemônica para gravar onde está o nome de Deus na Bíblia, né? É o livro do Êxodo, é só lembrar o número do pi, 3,14, capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés pergunta lá para Deus, né? Mas tudo bem, vou lá libertar o povo, mas como é que é o seu nome?
Eu sou aquele que é. É o próprio ser subsistente. Ele é, por excelência. Aí você pergunta, e o que isso tudo tem a ver com essa teoria da propriedade dos termos, não é verdade? Tem a ver o seguinte, porque quando Deus cria todas as coisas, as coisas têm o ser, esse por participar do ser de Deus. Então, todas as coisas que estão aqui nesse momento, elas têm o ser. E aí, eu queria fazer uma menção aqui, desculpa, Marcos Paulo, mas você chegou um pouco depois, eu queria fazer uma menção justamente a você. Que é o seguinte, o Marcos Paulo tem um artigo muito bom, e ele falou aqui numa das palestras aqui no Instituto Santo Atanásio, sobre o humanismo entregal, o título do artigo, né? O humanismo entregal do Jacques Maritain. E é um artigo sensacional que eu convido todos a ler, porque ali ele faz uma digressão de um possível não conhecimento do Maritain, disso que eu estou falando aqui agora, especialmente. De que o ser, quando eu falo assim, então todas as coisas têm o ser dado por Deus, significa que existe uma intensividade no ato de ser. O que significa isso? Essa intensividade no ato de ser. Significa que existem coisas que são mais do que outras. Olha o que eu falei, elas são mais, elas têm mais ser nelas do que outras. Por isso que nós podemos falar que um anjo ele é mais do que um ser humano. Você não fala que um anjo ele existe mais do que um ser humano. Ele existe tanto quanto um ser humano. É como se nós disséssemos, olha, a existência ela é meio que achatada, mas o ser não, ele é intensivo, ou seja, existem seres que são mais, ou seja, tem mais ser neles do que outros. Como eu falei, um anjo ele é mais do que um ser humano. E um ser humano ele é mais do que um cachorro. Pode falar o que for, mas mãe de pet, pai de pet, aquilo ali nunca vai chegar a ser um ser humano. Você pode tratar bem e tal, não maltratar, mas daí a você falar que é achatado é o quê? O que significa isso então? Isso é uma falta de compreensão profunda metafísica no fundo, deixa eu reformular, é uma falta completa de conhecimento de como funciona a estrutura metafísica básica dos entes. Então vejam, se nós temos lá no topo, isso aqui é uma analogia, pelo amor de Deus, lá no topo um Deus, e que ele transmite a todas as coisas que são essa intensividade, é porque essas coisas elas guardam graus desse ser supremo. E aí, o que o ser humano ele faz? Quando o ser humano ele entra em contato com as coisas, tem uma palestra aqui do Instituto Santo Atanásio, acho que do final do ano já ali, sobre o que é a verdade em São Tomás. Né? Então, assim, o que é a verdade no fundo? Quando São Tomás define, né? É a adequação entre a coisa e a faculdade intelectiva da alma humana. Essa palavra adequatio tem existe uma possível tradução que é conformação, adequatio, em latim. O que é essa adequação? É você ser capaz de pegar a forma da coisa sem se transformar na própria coisa. Então, quando eu falo adequação entre a coisa e a faculdade intelectiva da alma humana, é porque a minha alma humana ela recebeu aquela forma daquela coisa ali. Por isso que Santo Tomás, na mesma Questões Disputadas sobre a Verdade, no artigo 1º, ele cita, por exemplo, o livro 3, capítulo 8 do De Anima do Aristóteles, quando ele fala a alma humana, sob certo aspecto, é tudo. Por que ela é tudo? Porque tudo que a alma humana entra em contato, ela é capaz de captar a forma sem se transformar na própria coisa. Tudo que nós entramos em contato, nós captamos a forma delas. Nesse processo do quê? De adequação entre a coisa e a faculdade intelectiva da alma humana. Está aqui a coisa, está aqui a alma humana. A alma humana, ela recebe a forma da coisa, mas sem se transformar na própria coisa. Já pensaram nas consequências celestes disso? Se Deus ele é ato puro, tem todas as perfeições nele, já imaginou você diante de Deus? O que vai acontecer? Você vai receber todas as formas perfeitas
Vamos supor que tem essa caneca aqui, está com um pouco de água ali, não é verdade? Quando eu estiver diante de Deus, é como se fossem as cataratas do Iguaçu jogando aqui em cima e eu vou estar sempre pleno ali, ó. Nunca vai acabar, eu vou estar perfeito. Por quê? Porque eu recebi todas as formas perfeitas, eu fui à perfeição ali diante de Deus. Mas para isso, nós temos que ter uma vida aqui na qual nós conheçamos perfeitamente as coisas como elas são e nós vamos captando a essência delas. E aí que entra essa teoria da propriedade dos termos. O que é essa teoria, no fundo? Ela é uma teoria que tenta dizer que o ser humano, nós quando vamos falar das coisas, nós tentamos falar do modo mais apropriado possível acerca das coisas. De modo apropriado, não de modo absolutamente apropriado. Percebem a diferença? Uma coisa sou eu falar de modo apropriado, outra coisa sou eu falar de modo absolutamente apropriado. É igual aquela diferença entre essa mesa, eu falar que essa mesa é perfeita e essa mesa ser absolutamente perfeita. Essa mesa é perfeita porque ela é acabada. Agora, absolutamente perfeita ela é não porque ela tem algumas imperfeições, como qualquer coisa aqui no mundo tem imperfeições. Porque absolutamente perfeito apenas quem? Deus. Então, quando eu falo de propriedade dos termos, o que significa essa propriedade dos termos? Sou eu, com a minha capacidade humana de captar a essência das coisas e falar do modo mais apropriado o que elas são. E o que seria essa propriedade? Essa propriedade está relacionada também a essa coisa que eu falei dos termos serem unívocos, equívocos e análogos. Isso vai dar até origem, essa questão do próprio e impróprio, vai dar origem, por exemplo, às funções da linguagem. Se nós pararmos para pensar. Você não tem lá, isso aqui é uma analogia, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é uma personificação, não é assim? Você não tem as funções da linguagem? Por exemplo, quando eu digo lá, quando eu estou falando, conversando com as pessoas e tal, eu falo, poxa, pega esse negócio que está perto do pé da cadeira aí para mim, por favor. Quando você fala pé da cadeira, você sabe que a cadeira propriamente não tem pé. Concordam? Ela não tem pé em sentido próprio. Quem tem pé em sentido próprio somos nós. Por isso que nós falamos que isso é uma figura de linguagem. Isso é uma personificação. Você está pegando uma característica de algo que é de uma pessoa, uma persona, né, uma pessoa, e está colocando em algum objeto aquela característica que ele não possui verdadeiramente. Tá? Então, essa propriedade ou impropriedade, a gente está começando a ver o que elas significam. Quando eu digo o pé da cadeira, eu estou falando essa expressão pé da cadeira, essa expressão pé especificamente, ela é uma expressão imprópria. Por quê? Porque propriamente quem tem pé somos nós seres humanos, como eu acabei de falar. E aí que nós temos um problema, que é onde começa o problema aí propriamente dito. Porque toda tradição filosófica ocidental, vou chamar assim, me permitam, sadia, sempre foi um esforço de tornar a linguagem o mais própria possível das coisas. Porque propriedade absoluta não é possível. Propriedade absoluta só é possível para quem, pessoal? Pelo ser que é o quê? Absoluto. Só ele tem propriedade para falar das coisas. Nesse sentido, eu tenho um escrito muito interessante, não é porque eu escrevi não, mas está bem legal ali, que eu falo que o filho pródigo de fato existiu. Já entenderam por quê, não entenderam? Porque é o próprio verbo divino que está contando aquilo dali, concordam? E como o verbo divino ele é a palavra absoluta, tudo que sai da boca dele é absoluto. Então, nesse artigo eu falo que eu tive aula uma vez com um padre, muito boa a aula até, e ele falava, não, aquilo é só uma metáfora, não sei o quê, é uma parábola e tal, blá, blá, blá. Anos depois eu refleti sobre e falei, peraí, não. Isso está sendo falado pelo verbo divino. Isso não é só uma parábola.
O filho pródigo, de fato, ele existiu. Porque foi proferido pelo verbo divino. Ele pode não ter existido em carne e osso como eu, mas ele existiu tanto quanto eu. Porque ele, né? Ele é uma palavra do verbo divino. E é a palavra que cria as coisas. A palavra do verbo divino. Não é a palavra do Rodolfo, é a palavra do verbo divino que cria as coisas. Então, ali você tem propriedade absoluta. Nas outras coisas, no nosso discurso humano, não tem propriedade absoluta. E onde começa o problema aqui que eu queria trazer? Porque o legal é trazer problema, né? Trazer solução não tem graça. O legal é trazer problema. Onde está o problema nisso? O problema está no seguinte, como eu falei, a tradição filosófica ocidental, ela sempre tentou tratar das coisas o mais apropriadamente possível, né? Falar das coisas é uma tentativa, concordam? Falar de modo absoluto você não vai conseguir. Só o verbo divino. Mas você está o tempo todo buscando o quê? Essa propriedade, essa busca. Só que acontece o seguinte. Já na modernidade, quando você começa ali com... Um pouco antes da modernidade, né, tem o Guilherme de Ockham, né, trazendo a questão do nominalismo, que não é dele, o nominalismo é do Rosselino, mas, que era um monge também. Mas ele traz o nominalismo e as coisas deixam de ser aquilo que elas são, perdem a substancialidade. E as coisas passam a ser meros nomes. Estou sendo muito reducionista aqui. Mas as coisas passam a ser meros nomes. Isso, sob certo aspecto, vai culminar com um cartesianismo, no qual agora eu não devo mais satisfação que as coisas são, mas é o meu pensamento que fundamenta a realidade como um todo, ou seja, eu penso, logo existo, ou seja, é o meu pensamento que fundamenta o que as coisas são. Isso tudo vai gerar um kantismo, né? Onde você não tem mais como conhecer a coisa em si, só como a coisa aparece para mim. Vai chegar num idealismo absoluto radical, né? Primeiro ali o Fichte, Schelling e depois o Hegel. E aí começa, na verdade, e aí isso chega no Nietzsche, finalmente. Claro, tem uma dificuldade ali entre o Schopenhauer e o Hegel, né? Schopenhauer fala do mundo como vontade, né? E não como razão, como racionalidade. E o Nietzsche vai levar isso às últimas consequências. Como é que o Nietzsche leva isso às últimas consequências? É o seguinte, o Nietzsche vai falar que lá na Grécia Antiga, né, período pré-filosófico, havia dois espíritos basicamente. Espírito aqui, duas mentalidades. Uma mentalidade que ele vai chamar de dionisíaca e uma mentalidade apolínea. Todo mundo sabe que Dionísio, ou Dioniso, né, é o deus do vinho, da embriaguez. E Apolo é o deus da razão, né, vamos dizer assim, da ordem, da ordenação. Então, essas duas coisas elas caminhavam juntas. Só que, segundo Nietzsche, o que aconteceu? Olha, então nós temos aqui, olha, só para a gente entender. Apolo, ordem. Dioniso não é que é desordem. Não é necessariamente desordem, mas é como se fosse um espírito de criatividade livre. Vamos dizer assim, livre dessa amarra da ordem. Ok? Esses dois espíritos. Então, havia na Grécia a coisa da criatividade que tinha uma ordem. E aí nós temos um problema. O Nietzsche vai falar que a tradição filosófica inteira, ela exaltou Apolo e, vamos dizer, meio que enterrou Dionísio. Então nós temos aqui ordem, criatividade livre. Ordem que fecha, cristaliza, e a criatividade livre. Essa ordem seria algo racional, porque é o quê? Vamos dizer assim, é sistematizadora. E essa criatividade livre seria a vontade. Estão captando o que nós temos aqui? Temos ordem, razão e criatividade, vontade. Razão e vontade.
Só que como a filosofia, segundo Nietzsche, valorizou o Apolo e enterrou o Dionísio, o que aconteceu? A filosofia ficou só com a racionalidade. Fazendo isso que eu acabei de falar para vocês. Dizendo que as coisas são de modo apropriado, blá, blá, blá. E a criatividade ficou de lado. O que aconteceu, então? Você teve com o idealismo alemão, o final do idealismo Hegel, você tem o quê? Tem o fim dessa racionalidade absoluta da filosofia. É como se a filosofia não tivesse mais o que falar sobre as coisas. Ela não precisa mais falar sobre as coisas. A razão já disse tudo o que tinha para dizer sobre as coisas. Então agora nós precisamos fazer o contrário. Claro que tem nietzscheano que vai me matar de ouvir eu falando isso aqui. Mas na prática o que aconteceu foi isso. Na prática o que aconteceu foi o seguinte, olha, deixou-se de lado o Apolo e agora você só surge o quê? Com a vontade. Não é mais o espírito racional de propriedade dos termos que vai dizer o que as coisas são. Olha só o que eu vou falar agora. Se não é mais a minha razão que diz o que as coisas são, quem é que vai dizer o que as coisas são? É a minha vontade. Então, se eu quero, olha a vontade aqui, se eu quero dizer que eu sou um automóvel, eu vou dizer que eu sou um automóvel. Se eu vou ser um pouco mais firme aqui agora. Se eu nasci homem, eu vou dizer que agora eu não sou mais homem. Eu vou dizer e vou ser obrigado a aceitar, porque não é mais a sua razão que vai dizer o que eu sou. E nem a própria estrutura da realidade, percebem? Porque a razão, quando diz o que as coisas são, ela está atrelada à estrutura da realidade que participa daquela suprema inteligência que nós mencionamos no início, concordam? Então vejam, não é mais a razão que diz o que as coisas são. Não é mais a minha capacidade de conhecer as coisas. É simplesmente o que agora que vai dizer o que as coisas são? A minha vontade. Isso é muito sério. Por quê? Porque, então, Nietzsche morre em 1900. Ali aparece, alguns anos depois, aparece um sujeito que foi seminarista, né? Chamado Martin Heidegger. Né? E o Heidegger, ele vai pegar esse tipo de coisa nietzschiana, isso aqui sou eu que estou afirmando, e vai transformar tudo isso que o Nietzsche disse em linguagem filosófica. Tudo isso que o Nietzsche falou, ou seja, é a vontade que vai dizer o que as coisas são. E ele vai pegar tudo isso e vai, isso que o Nietzsche disse, vai pegar toda aquela tradição, aquele vocabulário da tradição filosófica e vai tentar, sob certo aspecto, sistematizar isso que o Nietzsche disse. Não é à toa que, por exemplo, o que as coisas são, segundo Heidegger? O que as coisas são? Por exemplo, nesse momento, ninguém está dando a mínima atenção àquela janela que está lá no final. Ninguém. Mas se você... O fato de eu ter chamado a atenção para aquela janela, ou agora eu ter chamado a atenção para aquela cadeira, o que está acontecendo? A cadeira ela estava num não ser... Para Heidegger, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, isso não é para mim, não. Eu estou apresentando. Ela estava num não ser, e o fato de eu, que sou o Dasein para o Heidegger, vocês não são Dasein, vocês são Mit-Dasein. Vocês são Dasein comigo. Eu lembro que numa aula o professor ficou explicando, ele era especialista em Heidegger ainda por cima. Ficou ali a aula inteira, umas 2 horas, só explicando essa diferença entre Dasein e Mit-Dasein. Um amigo meu muito brincalhão lá atrás virou e falou o seguinte, o Carlos Ramalhete, estudou comigo na faculdade. Ele estudou comigo, ele falava assim, então entendi, professor. Pô, cara, ele queria gozar com o professor. Então entendi. O Dasein é o senhor, não sou eu não, né? Pô, exatamente. Ou seja, da perspectiva de quem fala, você é o Dasein. Ele falou assim, entendi, então o Dasein é o senhor, né? Ele falou assim, não, cara, tipo assim, porra, eu sabia que ele tava dando uma zoada no professor. Ele não tava... Ele já tinha, obviamente ele tinha entendido, né? Mas enfim. Mas por que isso? Você veja, eu chamei a atenção da cadeira. Ela estava no não ser. Só que agora, como eu chamei a atenção, ela veio ao lumen, né? Ou seja, ela veio ao ser. Só que antes de eu chamar
a atenção, ela estava no não ser e agora ela está no ser. Ou seja, nela, segundo Heidegger, há o que ali? Há um ser não ser. O que significa isso? Significa que agora as coisas, elas são o não ser. O que significa finalmente isso? Concordo então que o ser em Heidegger ele é equívoco, porque nele o que você tem? Você tem o ser e o não ser ao mesmo tempo. Certo? Isso eu ouvi uma vez, essa questão eu ouvi do Rodolfo Petrônio, que é um professor, você sabe, conhece o Rodolfo Petrônio? Rodolfo Petrônio ele é professor de filosofia lá na Unirio, no Rio de Janeiro. Ele é engenheiro naval, mas é professor do departamento de filosofia, né? Depois ele estudou mestrado, doutorado em São Tomás e tal. Ele até que trouxe umas novidades aí em termos de filosofia da natureza, e ele falou uma vez isso, assim, o ser em Heidegger é equívoco. Por isso. Porque o ser ele é não ser. Bom, pessoal, e se o ser é não ser, você já entendeu onde a gente chega. Não existe propriedade dos termos nesse tipo de perspectiva. Eu não estou nem aqui refutando, eu só estou trazendo o problema. Concordam? Eu não estou mostrando os problemas que isso aqui tem, porque eu já comecei com a solução. Viram? Lá no início que eu apresentei isso. O que é a teoria da propriedade dos termos? O que as coisas são? Viram que eu comecei apresentando... Essa aqui é a minha proposta. Agora eu estou mostrando qual é o problema. Por quê? Porque se você parar para pensar que nós temos toda uma formação universitária desde o início do século passado. Imaginem vocês um curso de jornalismo, onde os alunos, eu sei porque assim, eu dou aula desde 2002. Eu me formei em 2004. Eu tive uma aluna que saiu do ensino médio, foi para a faculdade. Em 6 meses ela estava participando de um grupo de pesquisas no qual ela estudava Nietzsche. Fazia comunicação social, né? Jornalismo, especificamente. Depois ela escolheu jornalismo. Mas ela entrou para comunicação social e fazia parte de um grupo de estudo de Nietzsche. Concretamente, o que está acontecendo ali? O jovem ele entra na universidade, ele vai estudar esse tipo de coisa, porque ele jamais vai ouvir falar em metafísica tomista, como eu comecei apresentando aqui. Ele nunca fez nenhuma reflexão acerca do que as coisas são, não tem preparo algum, ele já escuta esse tipo de coisa logo no primeiro período da faculdade, e ele não quer se ver mal diante do professor, diante dos seus colegas, mas por um impulso mimético, né, do que adesão intelectual, ele aceita aquilo dali, acredita que aquilo dali é verdade e sai propagando aquilo dali. Por isso que nós temos hoje, por exemplo, nós não temos, numa perspectiva de mídia, jornais, etc., nós não temos ninguém buscando a verdade, o fato. Porque se você fala em fato, você está falando do que as coisas são. Você está numa perspectiva metafísica aristotélico-tomista. Não é verdade? E por que vocês acham que Nietzsche tem a frase famosa dele que ele diz assim: não existem fatos, apenas interpretações? Isso aí é um mote do jornalismo, por exemplo. Não existe fato. É você que interpreta a coisa como você quer, para o quê? Para poder passar aquilo que hoje em dia todo mundo fala disso, do quê? De narrativa. Porque ninguém está preocupado com o fato. Eu lembro uma vez, eu dando aula numa escola pública, lá em Itaipava, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Era um dos primeiros, acho que era a primeira aula, se eu não me engano. E aquela turma vinha junto, eu não conhecia, era o meu primeiro contato com eles, terceiro ano do ensino médio. Eu estou falando exatamente disso, de que o fato é o senhor da realidade, e não a minha interpretação. Aí eu falava para aquela turma assim, ó, por exemplo... você não pode negar o fato. Por exemplo, aconteceu um crime aqui do lado de fora, num CIEP. Nessa época, não sei se vocês sabem, já entraram num CIEP no Rio de Janeiro? Já, né, Marcos Paulo? Marcos Paulo do Rio sabe como é que é. Pessoal, aquilo era um horror.
para dar aula. Quando eu entrei no estado do Rio de Janeiro em 2008, cara, vocês não têm noção. Cara, o Niemeyer, junto com o Darcy Ribeiro, não deve estar numa situação muito boa, não. Porque, assim, aquilo não se faz com ninguém, não, cara. As salas eram vazadas. Era um murinho dessa alturinha, assim. O resto era vazado. Imagina você tentando dar aula aqui numa sala, você escutando a zoeira do CIEP inteiro ali na sua sala. Às vezes eu chegava para os alunos, sem brincadeira, eu não falava assim... Aí eu olhava para meus alunos, tava todo mundo quieto, não eram meus alunos, eram os alunos das outras turmas. Porque assim, tava fulano, né? Tipo assim, para fazer silêncio, olhava, tava todo mundo igual vocês aqui. Só que aquela zoeira total ali fazia com que você tinha que falar muito mais alto para os alunos te ouvirem. Acho que ainda era assim. Então eu falei, então imagina aqui do lado de fora, aqui no corredor. Imagina que você tem ali, um crime aconteceu ali. Você pode negar que aconteceu um crime ali? O fato, aquele fato? Aí um aluno lá atrás me vira e fala assim, posso. Eu falei, putz, cara. Porque você sabe, assim, pô, eu já estava experimentado nessa época, né? Você já percebe quando o aluno fala um negócio para te zicar, entendeu? Por isso que eu sou a favor da volta da palmatória. Porque às vezes você é obrigado a humilhar psicologicamente o cara. É pior do que se você dá uma palmada na mão dele. Ali foi físico, o outro causa dano mais tempo. Aí eu falei, putz, grila, cara. Aí na mesma hora eu fiz assim, respirei fundo. E aí virei pra ele e falei assim, qual o seu nome? Perguntei o nome dele, ele falou o nome dele. Eu virei e falei assim, Cadu, você pode negar o fato de que você está me ouvindo nesse momento? Ele, posso. Eu tanto não pode que você me respondeu. Na mesma hora os alunos, oh! Aí eu falei, calma pessoal, não vamos humilhar o nosso amigo aqui não, ele já tinha passado por humilhação, vamos com calma, não sei o que, nananã. Aí deu uma moral pro garoto, nananã. Aí no final da aula ele veio na minha mesa e falou assim, poxa professor, me desculpa, porque ninguém nunca me deu atenção direito e pela primeira vez eu vi que você levou a sério o que eu perguntei. No final daquele ano ele prestou vestibular para filosofia. Prestou vestibular para filosofia. Depois eu não sei que fim ele levou, se virou, enfim, mas ele quis fazer filosofia, enfim. Que mal que eu fiz para esse garoto, hein? Olha só. Mas enfim, brincadeiras à parte, vejam, por que eu tô falando essa coisa do fato, da interpretação, essa coisa toda? Porque vocês perceberam que isso chegou no nível do jornalismo, chegou no nível dos jovens. Posso. Mas peraí, você fez uma reflexão séria sobre isso daí? O cara que entra hoje no nível superior, ele não fez uma reflexão séria acerca disso que nós comentamos aqui agora. Isso porque eu falei ali em cerca de 10, 15 minutos. Porque se nós formos fazer um estudo de metafísica sério, que é um negócio que faz você quebrar a cabeça para entender aqueles termos. Viram o que eu falei aqui? Do que, não sei o que, da essência, o ato de ser, blá, blá, blá. O que é o ente, o supremo ente. Não é assim? Dá um trabalho desgraçado. Aí o cara entra na faculdade, já dão uma dose anestesiante de Nietzsche na veia dele. Você acha que um cara desse vai se curar? Não cura nunca mais na vida dele, cara. É muito sério isso. É muito sério. E aí você imagina isso, então, que eu falei no jornalismo, na faculdade de psicologia. Já imaginaram? O cara que vai... Não existe substância humana, não. Existe o que? Existe o que, então? Não, é você quem vai se fazendo. É por isso que aparecem as aberrações, que nós acabamos de comentar. Eu me sinto um cachorro, e agora você... Aí eu vou sentar num divã, e eu vou receber uma dose reforçada para eu aceitar de fato que eu sou um cachorro. Por quê? Porque as pessoas não receberam uma dose fundamental de estudo sério. Porque qualquer pessoa com um estudo um pouquinho mais sério, com um pouco de aristotelismo e tomismo,
consegue perceber que isso a realidade não é como esses filósofos estão apresentando. Por quê? Porque existe uma hierarquia, uma intensividade no ser, as essências das coisas são erradas, ou seja, o que das coisas é diferente, o ato de ser é intensivo em uns mais do que em outros. Você já imaginou no nível superior as pessoas discutindo sobre isso num curso de jornalismo? De psicologia? E são essas pessoas que estão guiando os nossos jovens aí nas escolas, né? Professores que estão guiando nossos alunos nas escolas, assim. Não tem a menor noção do como é que as coisas são. Eu estou falando isso porque eu tenho aí, né? Tem 22 anos que eu estou nessa labuta de dar aula. E aí você vê, de fato, como os alunos estão, sim, sem perspectiva alguma. Tá bom? E aí, olha só para vocês entenderem, tem um trechinho famoso, muito famoso da Gaia Ciência. Eu vou terminar com eles também para não estender mais, eu prometo. Acho que é o trecho mais famoso da Gaia Ciência, se eu não me engano. É o aforisma 125 da Gaia Ciência, que é do Nietzsche. Eu não vou ler ele todo, mas só para vocês entenderem o que o Nietzsche está falando. Ó, o homem louco. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele se perdeu como uma criança. Não, então ele se perdeu como uma criança, disse outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós, embarcou num navio, emigrou. E aí o Nietzsche vai falando várias coisas aqui, coisas contraditórias, né? E aí ele fala mais no final, fala assim: eu venho cedo demais, disse então, não é ainda meu tempo. Isso aqui em 1900, quer dizer, um pouco antes, né? O Nietzsche ficou maluco e tal. Esse acontecimento enorme está a caminho. Ainda anda, não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O corisco e o trovão precisam de tempo. A luz das estrelas precisa de tempo. Os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação, e, no entanto, eles cometeram. Conta-se também que no mesmo dia o homem louco irrompeu em várias igrejas e em cada uma entoou seu requiem aeternum Deo. Levado para fora e interrogado, limitava-se a responder: o que são ainda essas igrejas, senão os mausoléus e túmulos de Deus? Tem outro texto que eu não... Tá aqui ainda também nesse... Que ele fala como vamos beber a água do oceano. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem, nesse momento... Não, silenciou o homem louco. Enfim, ele começa a perceber que a estrutura da realidade, de fato, ela está quebrando já no período dele. Nesse sentido... Vocês perceberam esse trecho que eu li aqui no final? Que isso aqui é um anúncio, um pouco antes de 1900, do que ia acontecer agora? Ele fala, ó, isso vai levar tempo, mas vai chegar. Sob certo aspecto, o Nietzsche aqui estava certo. Não é que eu morro de amor não, que até acho que ele é um filósofo de quinta categoria, assim, mas aqui ele estava certo. Esse tempo vem devagar, lá no período dele, mas chegou. O que cabe a gente agora? Cabe a gente fazer o processo inverso, com iniciativas como essa do Instituto Santo Atanásio, nós mesmos promovermos, na medida das nossas forças, cursos, porque tem muita gente por aí que às vezes não consegue pagar um bom curso. Alunos, por exemplo, eu dei aula na escola pública, pessoal. Eu vi alunos que não tinham condições algumas, mas sujeitos extremamente inteligentes que estavam recebendo um conteúdo ideológico ali nefasto. E tinha gente também, dei aula de escola de alto padrão no Rio de Janeiro também, pessoas que estavam recebendo um conteúdo também ruim, ideologicamente falando. Então, a gente tem que fazer um trabalho de formiga e sair dessa coisa de vou ali, consumo o conteúdo sacramental da missa, vou lá, vou embora, não faço mais nada.
Acho que os grupos, em geral, das pessoas deveriam se unir mais para poder, iniciativas como essa daqui especificamente, se proliferarem por aí para fazer o bem da sociedade. Porque o bem, ele suplanta o mal assim e destrói o mal mesmo. E é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado a todos, tá bom? E mais uma vez agradecimento ao Luiz Henrique que tem me chamado, a Denise sempre me chamam aí para falar aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos.